Olá, pessoal. Estou aguardando vocês chegarem. Estou esperando. Hoje estamos no meu consultório. Bem-vindos. Evelyn, Kelly, Lucas, Luciana, bem-vinda. Marta, querida, Jandira, bem-vindos. Vandervelde, bem-vindo. Bem-vindo, pessoal. Bem-vindos. Hoje eu resolvi vir até o meu consultório, que fazia tempo que eu não vinha. Então, estava atendendo mais online, agora estou começando a atender algumas pessoas também ao vivo, né? Presencialmente. Kelly, querida, Renata, estou aguardando um pouquinho o pessoal chegar. Dani, querida, Fernanda linda. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre os psicopatas, né? Quem são esses seres que estão nas nossas famílias, que estão circulando por aí, que andam nos rondando. E eu falo bastante sobre abuso emocional, falo bastante sobre narcisismo perverso. E a gente vai hoje falar sobre essa patologia, sobre esse adoecimento antissocial. O termo, ele é uma pessoa antissocial, né? O termo psicológico, psiquiátrico. E por que a gente fala de alguém, um psicopata, que é um antissocial, que a gente compara também, e que o nome surgiu um como derivativo do outro também, que são os sociopatas. Embora hoje o pessoal faça algumas diferenças entre o psicopata e o sociopata, né? Mas o pano de fundo deles é da mesma natureza. E que natureza é essa? Antes de eu falar da natureza desse pano de fundo, eu quero falar que vocês todos são super bem-vindos e que esse tipo de live que eu tenho feito, a minha intenção é que seja um serviço para o despertamento das pessoas, para que tenham conhecimento de que a questão de abuso, ela está muito mais presente do que nós podemos imaginar. Então, para vocês verem que existe o abuso que hoje em dia está culturalmente antiquado, mas que ele ainda persiste e que muitas pessoas não enxergavam como abuso há muito pouco tempo, e até hoje existe dificuldade de se enxergar como abuso, que são atitudes socioculturais que há pouquíssimo tempo atrás elas eram aceitas e que hoje em dia é impossível de aceitar. Mas assim, como que as pessoas que têm características de psicopatias, que são psicopatas, eles funcionam e como que eles estão camuflados na sociedade, e muitos deles fazem abusos devastadores e não são pegos e tem um acesso dificílimo. Até as vítimas, gente, vou ligar o ar aqui que estou morrendo de calor. Até as vítimas desses abusos, elas têm dificuldade de entender que elas estão passando por esse tipo de abuso. E incrível é que muitas delas percebem que estão passando por esse tipo de abuso, já sabem, leram a respeito, e essas vítimas estão tão enredadas numa rede tóxica, é como se fosse uma cortina de fumaça. E por característica desses abusadores que têm a maestria em culpabilizar os outros pelas suas próprias ações, e fazem isso de uma maneira tão bem feita, com uma manobra de manipulação tão perfeita, que as vítimas elas chegam a duvidar se elas são as vítimas ou se elas são as abusadoras. Então vamos entender um pouquinho como que funciona o pano de fundo, a estrutura da personalidade do psicopata.
Então eu vou falar da base dessa personalidade. Existem pesquisas que dizem que eles estão de 3 a 5% das pessoas são psicopatas e eles estão entre nós. Mas existem outras pesquisas que dizem de 9 a 10% tem esse transtorno antissocial, que aí a gente vai incluir os narcisistas perversos, que são uma categoria barra psicopata, mas tem umas outras situações que são um pouco diferentes do psicopata, mas ambos provocam abusos emocionais devastadores nas vítimas, que inclusive pode levar à morte. Então vamos lá. O que acontece com a estrutura da personalidade do psicopata? Como que ela é, essa personalidade? Essa personalidade começa desde cedo. Muitas pessoas falam que esse tipo de personalidade, boa noite Bel, Gabriela, que esse tipo de personalidade surge quando a criança já tem uns 6, 7 anos e que já aparecem algumas nuances mais descontroladas de agressividade para com o outro. Mas não é sempre que ocorre numa idade tão tenra, mas é na adolescência, e são jovens que eles se autodesculpam pelas próprias atitudes. Então são atitudes que quebram todos os limites em busca de um prazer pessoal, em busca de aventuras diferentes, e os próprios jovens, olha como é interessante, existem muitos deles que colocam nessa época crenças que eles colocam para eles que eles podem receber esse tipo de prazer e que a lei não vai pegar eles, e que eles fazem isso porque ou porque eles apanharam, ou porque isso, ou por causa seja do motivo que for, mas eles se auto-impõem crenças onde eles podem fazer por isso ou por aquilo. E quando eles vão para a vida adulta, quando eles cometem as atrocidades que eles cometem, eles continuam com esse tipo de pensamento. Então é porque a esposa foi culpada, porque a esposa, no caso de homens e mulheres, né? Eu vou usar isso aqui como homem, mulher, mas pode ser homem aqui, né? Então, existe um padrão deles generalizado de desrespeito. E isso daqui é a base do funcionamento deles, né? Então eles desrespeitam o outro, desrespeitam as regras em geral, eles não formam vínculos afetivos em hipótese alguma. Isso eu estou falando que é logo no começo da idade da adolescência. Então eles vão lá e eles vão encontrando subterfúgios para driblar as regras, driblar as leis. Então eles vão ser aqueles que podem tudo, e eles vão sem remorso, porque eles já lembram que eles contaram uma história que eles podem e que eles não têm o porquê respeitarem as leis. Então nessa história eles vão se aventurando desde cedo e se especializando em mentir, em dissimular, em ter atos sádicos com os outros. Eles já começam a se dissociarem cada vez mais da emoção do outro. Então, olha só, vou fazer um comparativo que me veio agora, né? Então, vamos dizer que eu vou falar porque eu tenho um lado artístico que eu gosto muito meu, né? Então vamos dizer que desde cedo você começa a pintar e começa a se especializar e fica um autodidata em pintura. E você vai começar a aprender coisas, aquelas crianças que aprendem a tocar piano e que vão entrando na música e vão aprendendo e tal. Esse é o lado do bem, o lado criativo. Agora, imagina você que você tem uma idade muito tenra e que você vai aprendendo a arte da malandragem e vai se especializando tanto quanto. E você vai vendo como que o outro funciona, o que você vai fazendo uma escola, uma universidade, desde cedo, de como manipular o outro. E você vai aprendendo, o psicopata ele vai aprendendo de um modo
crônico e vão ficando irresponsáveis e vão ficando cada vez mais manipuladores até que eles esquecem que eles se autoprogramaram para burlar as próprias leis, que ficam totalmente amorais, porque eles vão por camadas se especializando e esquecendo do sentido de moral. Eles esquecem, eles já conheceram, conhecem, mas não os afeta mais, eles já se treinaram para esse tipo de conduta. Muito bem. Com isso, eles podem se tornar vigaristas, eles... eu vou falar as diferenças, Gabriela, porque são diferenças muito importantes. Aliás, vou falar agora a diferença e daí eu vou continuar o que eu estou falando. A diferença do narcisista perverso e do psicopata, isso daí é bem importante para fazer um diferencial aqui. O narcisista perverso, ele tem essa questão da magnanimidade, ele precisa que as pessoas o aplaudam o tempo todo, tanto em casa como fora de casa. E ele fica com um olhar com uma lupa, e se a pessoa não aplaude ele um segundo que ele está olhando, ele vai se vingar. Tá? E isso daqui tem um espectro muito amplo desse aplauso, é tudo sobre eles, são extremamente egoístas, que não é diferente do psicopata, mas o psicopata, ele efetivamente não tem necessidade nenhuma de receber aplauso. Aliás, ele não faz questão nenhuma de aparecer, ele não precisa disso, a não ser que seja o momento que ele vai ter prazer e vai sobre o outro, onde ele vai conseguir manipular grandes massas. A grande questão deles, de ambos, é que, como o narcisista perverso e o psicopata têm em comum, é que os dois burlam a lei. O perverso, ele burla a lei, ele vende uma lei, que o psicopata também pode fazer, vender um tipo de lei. Por exemplo, ele pode vamos dizer, como compõe um casamento, vamos falar de uma lei de casamento, de um casal específico e que compõe, olha, eu não vou te trair, você não vai me trair. É um combinado do casal que é comum isso daí, e aí ele, para a pessoa não trair, ele tem que, a lei desse casamento diz, eu tenho que te falar que eu te amo. Então ele vai olhar no olho da esposa e vai falar assim, eu te amo. E ele está traindo ela. Esse é o comportamento dissonante que tem tanto o narcisista perverso quanto o psicopata. O narcisista perverso, por quê? Porque ele vai querer aplauso. Então ele vai querer aplauso de quem? De todo mundo. Então se ele estiver nesse viés de ter esse tipo de afeto pelas mulheres, ele não vai ter uma mulher, ele vai ter várias mulheres que vão fazer assim para ele. O narcisista, o psicopata, ele também vai driblar a lei, vai ter um comportamento dissonante igual, só que o intuito dele é outro. Ele pode até falar que ele ama para satisfazer, continuar no status quo dele e continuar fazendo as atrocidades que ele precisa, ou o tipo de movimento que ele precisa naquele momento para a agenda oculta dele. Aí, o que acontece? O psicopata também tem algo para a gente conversar de agenda oculta, né? Então, não amam, Gabriela. Eles não têm a capacidade de amar. O psicopata, nada, e o narcisista ama a si próprio, só. Ele só ama a si próprio. Então, eles têm uma agenda oculta, vamos dizer, do psicopata, que é o tema deles, né? Então, o que eles fazem? Eles fazem o que vai dar o prazer deles no momento. O prazer deles pode ser matar animais desde cedo, né? A gente sabe que o psicopata não tem dó nem piedade, mas ele tem prazer de ver um bichinho sofrer, por exemplo. Isso acontece desde cedo. E daí, esses tipos de prazeres totalmente... O Lucas falou que até hoje não acredita nisso, infelizmente... Aliás, eu vou falar de 2 séries para vocês que revelam bastante desse comportamento bem psicopata, né? Tem várias séries.
Então vou falar, olha gente, vocês estão perguntando, eu estou falando, estou meio que atravessando, mas a gente já vai numa linha de raciocínio bem reta, porque eu quero falar bastante sobre esse tipo de personalidade. Mas eu vou falar sobre essas duas séries. Tem, não precisa, se vocês não quiserem, não precisa nem assistir essa que eu vou falar agora. O House of Cards, lembra dessa série? Na apresentação dela tem a evidência do psicopata, que é quando tem um atropelamento de um cachorro e ele vai lá e ele estrangula o cachorro quando ninguém vê, porque o cachorro estava chorando, porque estava causando tumulto, e ele vai lá, ele estrangula e fala assim, isso tem que ser, tal, e assim, faz o que ele resolveu na cabeça dele, não dá nem a chance de mudar esse texto. E tem outra série que está passando agora, que vale muito a pena vocês assistirem, é uma série muito complicada, complicada no sentido emocional, para quem não é psicopata, né? Então, eu vou ler depois todas as perguntas, pessoal, e vou responder todas, tá? Porque eu tô percebendo que eu tô me distraindo muito e todas as perguntas são ótimas, então eu vou responder todas, vou falar um pouquinho e vou responder já. Essa série é O Paraíso e a Serpente. Eu não sei se alguém já viu essa série, e ela mostra com todas as cenas, todas as letras, esse psicopata ele existe até hoje, por incrível que pareça, e vale muito a pena ler sobre os comentários sobre essa série, os comentários sobre esse psicopata e como que ele chama O Paraíso e a Serpente. E essa série mostra, a Verônica também é fantástica, essa série, é fantástica, inclusive a série da Verônica, ela uma parte da série, logo no início, ela é tirada de fatos literalmente reais que ocorreram e que vale a pena ver. Esse O Paraíso e a Serpente, vocês veem que como que esse psicopata, ele é totalmente, literalmente, gravemente insensível. Então, é algo assim avassalador, e o interessante é que as pessoas que são normais, elas não conseguem entender o raciocínio de um psicopata, porque, de novo, eles têm a agenda oculta deles, o modo de funcionar deles é totalmente diferente de uma pessoa normal, embora eles estejam na sociedade. Então, a pessoa que está convivendo com um psicopata, por mais difícil que seja, entender que é um adoecimento muito grave. Esse pessoal, a Garota Exemplar também é ótima, esse daí é muito boa. É muito importante de perceber que não existe conversa com o psicopata, porque eles têm um raciocínio que não dá para coordenar. Então, por mais lógica que você tenha, por mais sensibilidade que você tenha, você pode controlar, entre aspas, um minuto esse psicopata. Ele pode ficar meio calminho, mas assim, é um segundo, porque o modo dele funcionar não muda, é cego. E ele é totalmente diferente de uma pessoa normal. Vou dar um exemplo. Tem histórias aqui, eu tenho muitas histórias de consultório, eles literalmente deixam a pessoa louca. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, e eu estou transformando as histórias também. Vamos dizer, tinha uma pessoa que estava casada há mais de 20 anos com um psicopata, e ele não tinha muito vínculo, ela percebia que tinha situações muito estranhas onde ele não se vinculava às pessoas, ele ficava mais mudo, ele tinha atividades que ela não conseguia penetrar de modo algum. Então era uma vida que tinha uma estrutura familiar que era, entre aspas, convencional, mas existia uma falta vincular, não existia vínculo. Ela sentia essa frieza, esse distanciamento afetivo, é como se não tivesse ninguém lá dentro, embora fosse uma pessoa ativa, até que chegou um dia que essa pessoa, esse não é narcisista, estou falando do psicopata, desse ser psicopata, depois eu falo do narcisista, que tem essa argumentação confusa também. Até que chegou um dia
que esse marido ali, psicopata, ele olhou para a esposa com 4 filhos, vamos, tô mudando um pouco a história, e ele fala assim, estou indo embora, acabou a nossa vida em comum, cansei, estou indo embora. E aí o que ele faz? Ele vai embora, só que sem dar recado nem aviso nenhum emocional para os filhos e nem para a esposa, nenhum. Deixou todo mundo no vácuo, inclusive os amigos, todo o meio deles. Ele vai embora, ele já tinha limpado todo o dinheiro, tudo, era um executivo, já tinha limpado todo o dinheiro, deixa essa mulher e os filhos à deriva, decide não pagar mais faculdade, decide não fazer mais nada, não quer mais contato com os filhos, não quer mais contato com a esposa, muda, tá? Ela inclusive sabe onde é que ele está, não quer mais contato, não paga nada e ela tem que literalmente se virar, e ele fez as coisas de um jeito onde ela não teve nem como requerer nada. Sabe aquelas esposas que vão assinando tudo que vem? Era esse o tipo de controle. E termina a história assim. Vamos lá para os filhos que são psicopatas. Vamos dar um salto aqui. O que acontece com um filho psicopata? Não tem dificuldade nenhuma de romper com esses pais que não estão servindo esse filho. Então o filho exige coisas e enquanto ele tem esse lugar que ele está sendo provido do que ele é exigido, ok, ele tem o contato e ele vai receber o que ele quer. No momento onde os pais colocam um limite, um dia, e que eles decidem, que eles enxergam como esse filho funciona, esse filho fala assim, tchau, some, porque ele não tem vínculo. Ele some e vai fazer a história dele em outro lugar para conquistar as coisas que ele quer, que ele decide no momento. Se ele volta a falar com esses pais, provavelmente se ele precisar de dinheiro na vida. Então ele vai lá, ele vai fazer toda a sedução de novo e ele vai ir atrás do que está faltando. Então isso daqui é um transtorno de personalidade antissocial, porque eles sabem como que é a lei, e eles sabem driblar a lei. Existem alguns que se tornam assassinos, criminosos, eles vão culpabilizar o sistema, eles culpabilizam as suas vítimas, eles nunca se veem culpados de nada, absolutamente nada, e eles conseguem criar histórias onde eles são vítimas dos próprios atos que eles cometerem. Por exemplo, eu queria falar sobre algo que está acontecendo na nossa atualidade, que é uma história chocante e que eu vou fazer uma alusão, porque não tem veredicto nenhum, mas vamos dizer que se fosse, tá? Ainda não, o veredicto não está completo. Vamos dizer que essa coisa devastadora, horrorosa que aconteceu, que eu tenho certeza que mexeu com todos nós, que foi a morte dessa criança recente que estava com o padrasto e com a mãe, que foi uma coisa avassaladora. Então, se a gente está falando de... vamos supor aqui de um psicopata. Vamos dizer que é uma pessoa que é um psicopata e que ele age em função da sociedade e tal, e que ele tem esse lugar dele, que é um lugar onde ele desenvolve todo o sadismo que poderia até fazer com animais, mas tem criança ali, ok, né? Então ele vai lá, chuta, ele faz o que ele tem vontade de fazer com a criança, e no fim a criança acabou drasticamente, eu fico super mexida com essa história, acabou falecendo, né? Então, o que pode acontecer num caso dele? Tá? Pode acontecer que, se o cara é um psicopata, ele vai mentir sobre a história, vai falar uma coisa totalmente tapafúrdia, ou ele vai culpabilizar a mãe, vai colocar a história como se a culpa fosse totalmente da mãe, né? Então ele não vai se responsabilizar por nada. Isso que aconteceu,
que foi o falecimento da criança. Mas mesmo que a criança não tivesse falecido e tivesse acontecido algo, ele também poderia culpabilizar quem quer que fosse. Existem famílias inteiras de psicopatas, inclusive, que usam os próprios filhos para cometerem crimes. E os filhos que não são psicopatas, eles se veem obrigados, porque é a lei dos pais e podem ficar, inclusive, sob tortura. Existe sim, existem comportamentos que são muito difíceis. Bom, eles não têm, voltando aqui, eles não têm responsabilidade, eles não se responsabilizam por nenhum ato de que eles possam fazer. Não é? Então é o tipo de personalidade que tem uma questão de manipulação de verdades. A gente vê por que é difícil, mesmo que uma pessoa esteja com um psicopata, dela sair de uma relação. Olha só, o psicopata, ele não vai se importar dele próprio se machucar para colocar a culpa na vítima. Então, se ele, por exemplo, ele quer falar com a vítima e ele não consegue falar com ela de jeito nenhum, de modo algum ele não consegue falar com ela, ele, para culpabilizar a vítima que não está conseguindo falar, ele é capaz de fazer algo de ruim com ele para essa vítima se sentir culpada e procurar ele, algo que incorra até em termos médicos. Então, assim, não tem limite para o tipo de manipulação que o psicopata pode fazer para conseguir o que ele quer. Então, eles são aqueles troublemakers, aquelas pessoas que quando vão para um evento familiar, que você não tem muita proximidade muitas vezes, elas são que causam o problema na família, que causam as brigas. Ou se você tem uma mãe que tem uma questão mais de psicopatia, então toda vez que tiver um evento, que tiver alguma coisa festiva, ela vai ter a maestria de estragar e de culpabilizar quem é. Mas aí quando é narcisista perverso, ela vai culpabilizar o outro porque ele está levando muito holofote, né? Então são tramas muito próximas. Mas geralmente é a pessoa que tem prazer em trazer o conflito familiar, que tem prazer de gerar discórdia na família, é a pessoa que tem o prazer literalmente de ver o circo pegar fogo. Então são pessoas assim que envolvem as vítimas de tal forma que elas perdem totalmente a noção do que é certo e do que é errado. Lembra que eles são muito habilidosos em fazer isso. Então eles podem, inclusive, destruir casamentos, né? Que isso daqui não é difícil para eles. Então a gente tem casos aí que entram, assim, esses psicopatas, eles pegam alvos entre aspas mais frágeis, e mesmo aqueles que são difíceis, que é o maior desafio para eles pegar um alvo difícil, quando eles encasquetam que aquele que eles vão pegar e vão seduzir, por exemplo, é um jogo, it's a game, é um jogo. Então eles vão atrás dessa futura vítima, vão querer fisgar essa vítima. E eu já vi histórias desses psicopatas, eles literalmente entrarem dentro da casa dessas vítimas, fazerem o maior estrago na vida de famílias que estão há anos sedimentadas e por insistência e por malignidade mesmo, inclusive quando a vítima é mais jovem, de engravidar a vítima, de envolver ela o tempo todo em brigas, retirar ela do meio familiar dela. Muitos desses estão sim atrás do dinheiro dessas vítimas, são aqueles usurpadores, e eles sabem fazer muito bem. Por isso que eu sempre falo que é muito importante conhecer sobre o tema, perceber quando você está deixando de ser você mesmo, porque isso daqui
é um roubo de alma, é um assassinato antes de matar. Então, o psicopata mata antes de matar, assassina antes de matar. Se acontecer uma morte mesmo, fica sendo aquele saco vazio que já está morto há muito tempo. Então, se você sentir que você está perdendo a identidade, mesmo quando você está com os seus pais ou com os seus filhos, se você tem algum filho, e olha, a gente vai ampliar o tema para sogros também, porque existem sogros que fazem verdadeira tortura emocional, não só nos filhos, mas nos netos. Então tem histórias que são devastadoras de avós que ficaram entre a proteção da família e fazem da vida de todos um inferno, e tem os surtos, tem as crises, fazem com que todos cuidem dessa magnanimidade sádica, porque aí não é nem para ter importância, mas é pelo sadismo em si, e as crianças são as que mais sofrem. E aqui um alerta muito importante para as pessoas que têm filhos com esses psicopatas e que percebem depois que esses caras são psicopatas. E um alerta duplo. Primeiro, para a família não culpar essas vítimas e não minimizar, achando que quando as vítimas falam que esses caras são perigosos, achar que não são perigosos porque eles são muito bons de lábias. Então tem uma escuta muito importante. Não é tudo que é a imaginação das pessoas. As pessoas às vezes não estão ampliando as coisas são ampliadas e são minimizadas na frente dos outros. Isso daí é a maior importância que eu estou falando. Que as vítimas, elas falam e as pessoas que escutam acham assim, não, ela está ampliando, isso é impossível, porque tem gente que nunca vivenciou isso e acha que só está em livro, em teatro, em cinema, mas está bem na tua frente isso daí acontecendo, ela está falando o que é, quem escuta minimiza, porque é difícil de acreditar quando a pessoa desperta, precisa ter muita empatia com aquele que está falando, porque a pessoa não está ampliando. Quem está minimizando é quem está ouvindo, tá? Então ela está falando exatamente o que é. Então essas vítimas precisam de apoio, precisam ser ouvidas, tá? E principalmente também hoje em dia, mais do que nunca, se a criança fala, olha, estou sendo machucada, está me acontecendo alguma coisa, ou se a criança não quer ficar com a babá, e de uma hora para outra o comportamento fica um pouco diferente, ou não quer ficar com uma tia. Então presta atenção, o que está acontecendo? A criança não inventa assim. Se a criança sente, ela não está aumentando nada, ela está falando o que é. O adulto sim é que pode minimizar de uma maneira terrível, pode acabar com a vida de uma criança e pode acabar com a vida de quem está pedindo ajuda, que às vezes não é a criança, é uma mãe que tem um filho e que sabe que o pai é um psicopata e que conseguiu sair dessa rede com muito custo, porque ela foi ludibriada, foi enganada. Eles são muito, muito bons em fazer isso daí. São muito bons. E na hora que essa mãe desperta, tem uma criança no colo e ele não vai medir esforços para também destruir essa criança, porque ele é um psicopata. Então, se ele fazer isso daí com a mãe, agora que ele vai pegar a criança, ele vai fazer um sadismo terrível. E essa criança, se ela não quer ficar com esse pai, precisa fazer uma análise muito importante nessa família e entender nessa mãe e fazer uma escuta muito ativa para poder dar crédito, quando for o caso, para esse tipo de situação. Então, eu tenho histórias de crianças que literalmente voltam machucadas. E olha o que aconteceu há pouco tempo. Então, são situações assim que existem recados que esses pais dão, recados assim gravíssimos. Lembrando que eu estou falando pais, mas é uma escolha minha neste momento para falar, porque pode ser com qualquer direcionamento sexual. Isso daí independe, né? Então, que as pessoas possam ouvir, ficarem alertas e saber que eu acho também que existem pessoas que falam estudos que falam que é de 3 a 5% das pessoas
que são psicopatas. Existem outras pesquisas que falam que é 9 a 10%. Isso daí é muita diferença, gente. É muita diferença. As pessoas, os psicopatas, eles estão entre nós, eles têm o gozo, o prazer de manipular pessoas pelo simples fato de manipular e de quebrar a lei. Esses psicopatas que são os mais graves, eles literalmente assassinam, são criminosos. Mas os psicopatas sociais que estão entre nós, eles também fazem isso daí, mas eles não matam estrangulando, não matam com uma arma, mas eles matam emocionalmente, eles matam psiquicamente de uma maneira gravíssima. Então, esse pano de fundo, essa estrutura deles continua a mesma. O tipo de prazer varia. Se eles querem continuar transitando na sociedade, eles vão continuar transitando na sociedade, driblando, manipulando e lidando com a lei. Vou voltar a dizer, veja esse filme que está passando, que é essa série do Paraíso da Serpente, que vocês veem que esse cara, ele existe até hoje. Hoje ele está preso no Nepal, mas gente, ele já ficou preso em vários lugares, ele foi solto, ele manipulou polícia, ele drogou pessoas, ele assassinou pessoas. Então, quer dizer, e quase que esse cara não foi pego, se não fosse por um casal que foi atrás deles e por algumas outras questões. Então, por isso que eu falo, a escuta, ela precisa ser muito bem feita. Se tiver alguma dúvida, que a mãe está dizendo, esse cara é um psicopata, eu demorei para perceber, eu quase morri, mas agora eu consegui sobreviver, estou com medo pelo meu filho, então vamos fazer um teste. Eu sempre falo nas minhas lives desse teste aí psicológico, por favor, precisa fazer. Então, lembrando que todas essas questões aí, elas são muito importantes, e eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas que vocês fizeram agora, e se vocês quiserem fazer mais perguntas, eu vou tentar responder todas, mas ainda assim, se vocês quiserem mais perguntas, depois vocês podem perguntar ou nas minhas postagens, que eu até prefiro, porque aí todo mundo pode se beneficiar com as respostas, tá? Então vamos lá. A Renata tá falando que você assistiu e é baseado em fatos reais, então é enlouquecedor essa série. Renata, Tunk e a Cade, né? Que é isso aí. Então, é possível alguém se tornar um narcisista devido aos maus tratos quanto criança? 100% possível. 100%. Até como identificação com o agressor. Ou por falta de escolha. Por falta de escolha. Então eu tenho que ter um lugar de identidade e eu preciso disso daí. E aí a pessoa perde a própria identidade e ela fica colada e se repete. É prudente se afastar completamente deles? Não é prudente, é extremamente necessário, é uma questão de sobrevivência, tá? Literalmente de sobrevivência. Eles são aqueles que não matam, assim, eles são assassinos silenciosos. Então eles realmente vão fazer o que eles acharem que eles precisam fazer. Por que eles conseguem nos confundir? Eles têm, a gente fala que é como se fosse um transe hipnótico. Existe o acuamento, eles vão acuando por medo, né? Então eles fazem um enredamento e eles usam sim de uma maneira muito esplêndida aquela questão do gaslighting, eles confundem as verdades, eles fazem aquela questão de dissonância cognitiva, eles dizem uma coisa, fazem outra, isso daí é enlouquecedor. É como se ele abraçasse você, tem aquela camada fria, que não passa emoção nenhuma, e fala assim, você tá vendo como eu te amo? Só que a pessoa sente que não tem amor nenhum ali, não tem nada, né? E aí ele manipula porque ela deve coisas pra ele, porque ele tá mostrando que ele ama, só que ele não tá mostrando. Só que quem vê isso daí? Ninguém. É a pessoa que sente, ela começa a duvidar do que sente, da legitimidade do sentimento.
E não duvide, a nossa máquina biológica, ela diz todas as verdades. A nossa mente mente, o nosso corpo jamais. O nosso corpo leva a informação para a mente e não ao contrário. Então vamos lá. Vamos ver mais aqui. É bem difícil de acreditar mesmo, e lembrando que eles têm uma linguagem que não é uma linguagem natural de quem é normal, não é essa linguagem. Então você não vai conseguir ter uma conversa onde você vai chegar num senso comum, não tem condição, porque eles vão ter justificativas sempre para o que eles vão fazer. Essa Garota Exemplar, o filme é muito bom, eu tô lendo o que vocês mandaram, ele é muito bom porque ele mostra o psicopata que vive socialmente quando ele é descoberto, como que a trama é rearrumada. Esse filme ele é imperdível, vale muito a pena assistir também. Eles literalmente são cruéis demais. Então, a Ingrid Lobato falou da série You, essa série também é muito boa. É uma série também literalmente de um psicopata, então vale a pena ver como que eles têm a maestria do funcionamento. E aqui a gente pode pensar em muitas questões, é enlouquecedor, impossível de argumentar. Quem conviveu com um psicopata sabe como que é impossível. E o narcisista tem sim a manipulação perversa, é difícil de argumentar também, mas quando você enaltece ele, você dá espaço para o enaltecimento, você pede desculpas daquilo que você não cometeu para o narcisista, ele dá uma calmadinha, mas é só uma calmadinha, porque de novo vai vir, que é uma repetição infinita, né? Então, aqui meu ex diz, ex-filha, é por aí, gente, é por aí. Vamos lá, vamos ver. Então, Gabriela, é fato. Isso é extremamente perigoso nos processos. Por isso que existe um alerta muito grande, porque esses psicopatas, é que hoje em dia o pessoal está mais escolado para situações que tem mais evidência. Mas ainda assim, quando as crianças são envolvidas e nessas questões de separação, é muito perigoso e é muito fácil que exista, por exemplo, uma articulação muito forte para que, quando envolve dinheiro principalmente, para que exista uma manipulação para que o dinheiro vá para onde que o psicopata quer. Então ele normalmente ele articula antes para agir depois. E isso daí que as vítimas precisam ficar bem despertas para não serem vítimas e sim sobreviventes. Então, o psicopata ele não tem conversa, não tem diálogo possível com o psicopata, porque você fala e ele não adere. Todo torturador é psicopata? Sim. Todo torturador ele é psicopata, não tem como não ser. Porque, vamos dizer, um narcisista perverso, ele não vai chegar numa tortura como um psicopata chega. E ele tem um filme que ele fala, se eu não lembrar aqui, eu vou colocar numa postagem, que é de um psicopata que mata pessoas e que ele fala da ingenuidade das pessoas, como as pessoas não acreditam que ele vai matar até o último momento, não porque ele não mostre o perigo, mas porque elas são obedientes e elas acham que elas sendo obedientes, elas vão estar no jogo do psicopata que elas já conhecem anteriormente e acham que elas vão se safar de algo terrível que vai acontecer e literalmente acontece. Então eles falam assim, as pessoas só acreditam na bondade humana, elas têm a maldade na frente delas e ainda assim elas são difíceis de ver, porque a gente vê quem a gente é no outro, né? Então vamos lá. Não dá para prever como que eles vão agir, de modo algum. A gente só sabe que existe
algo terrível e assassino o tempo todo, tá? O narcisista perverso, ele quer magnanimidade o tempo todo, então ele está a serviço de si próprio, ele é egoísta, ele é autocentrado, ele se vinga quando ele acha que ele não está sendo enaltecido do jeito que ele quer, ele diminui o outro para ficar enaltecido. O psicopata pode até se vestir de narcisista, mas ele não é. Ele é um assassino silencioso e ele tem o prazer de sadicar o outro, de manipular o outro, e ele não está nem aí de pisar na cabeça do outro, porque se ele resolve que o jogo dele é subir socialmente ou é ele ganhar espaço numa empresa e tendo prazer de massacrar o outro. Ele se faz de amigo do outro, ele se faz de amigo e no momento seguinte ele fala mal desse amigo, que nunca foi amigo, ele destrói a imagem dele, ele acaba, ele aniquila com esse outro. E esse outro fica sem ter os pés no chão, porque é difícil de acreditar que aquele que era amigo falou tão mal dele, destruiu ele para todos e não tá nem aí com isso. E quando ele vai reclamar, ele fala assim, você confiou em mim porque você quis. Ele pode até falar isso nos bastidores. Você confiou porque você quis. Ou simplesmente dizer assim, eu não fiz nada, você que se estragou e contar uma história ainda culpando o outro, tá? E eles não se reconhecem e jogam a culpa para o outro, com certeza. E sabem fazer isso daí, muitas vezes de uma maneira totalmente distorcida. Laís, sobre os avós narcisistas. As avós narcisistas, elas são magnânimas, então elas vão querer apagar a filha ou apagar o filho, porque elas vão ser melhores mães do que as próprias mães. Então elas vão querer destruir a imagem da mãe para os próprios filhos, porque elas vão ser as legais. Olha, sua mãe é assim mesmo, olha, sua mãe confia em mim, eu sou melhor, você pode contar os segredos para mim, para sua mãe não. Sua mãe não se veste bem, sua mãe nunca se vestiu bem, olha, eu sei como fazer você se vestir bem, e por aí vai, né? Então vai tirando toda a autoridade da mãe e do pai. Aqui, é impossível recuperar-se do estrago mental que eles causam. Sinto que o paradigma da realidade muda irreversivelmente. Gente, é devastador, mas eu tô há mais de 20 anos trabalhando, mais do que 20 anos, trabalhando com esse tipo de vítima. Já recebi vários abusadores também, mas aí é uma outra história. Então, existe recuperação total, óbvio que a pessoa sai de uma relação e ela não vai ser mais a mesma, mas é aquela coisa que a gente fala, né? Se você tem uma cicatriz no teu corpo, que é uma cicatriz na alma, e você sobrevive a ela, mostra que você é forte, que você deu conta de sobreviver, que você tem algum ponto que te machucou muito. É como se fosse uma árvore que tem aquele X que alguém pega com machado, faz um X e de repente ela cresce cheia de flores, mas ela tem a marca lá. Ela tem, mas ela pode crescer e ela pode gerar flores apesar disso. Então eu acho que a recuperação sempre é total e ainda mais com esse fortalecimento, não que seja a estrelinha que a pessoa leva, mas ela, apesar disso, ela desenvolve muitas habilidades por conta desse tipo de sofrimento, muita clareza. Deixa eu ver aqui mais. Olha, é isso aí, já ouvi essa frase, você confiou porque quis, é bem por aí, né? Eles falam assim, você escuta situações assim que você não acredita, porque não é como você funciona. Eles buscam parcerias com o mesmo transtorno? Olha, se for de conveniência de ambos, eles até vão buscar, mas isso não quer dizer que eles não vão se matar lá na frente ou um vai dar o golpe no outro. Exatamente porque não tem afinidade com ninguém. Na velhice eles melhoram um pouco? Excelente pergunta. Na velhice eles podem manipular porque eles sabem que eles vão ficar talvez sozinhos ou se eles têm muito dinheiro, eles manipulam quem está à sua volta, eles ficam detendo o poder até o último minuto do segundo tempo. Ou se eles não têm essa questão do dinheiro, eles vão se transformar em pessoas, entre aspas, boazinhas, ou eles vão continuar articulando culpa se a presa
se a presa ainda for presa a essa altura da vida, porque eles não vão querer ficar sozinhos, aí vão querer que alguém os sirva, né? Como sempre fizeram a vida inteira, né? Qualquer profissão é profissão, desde que eles tenham prazer. Eles podem ser o que forem. Um homem narcisista pode se apaixonar por uma mulher narcisista, ambos viciados em ficar em evidência uma vez por... Pode, totalmente. Eles podem fazer, existe esse tipo de modalidade também. Coitados dos filhos, coitados dos filhos. Gente, essa live vai ficar salva, tá? E vocês podem ver, né? Eu não pedi para você casar comigo. Ai, ai, né? É por aí e muito mais, gente. Então quem passa por isso ou quem passou sabe como que é. Desejo que vocês possam espalhar, se quiserem essa live, que eu acho que é importante, mas espalhar esse tipo de percepção e acreditar também em quem fala, não é? Se você estiver em ambiente profissional, como se afastar? Gente, olha a pergunta importante. Como se afastar? Se você perceber que o cara é isso mesmo, eu já vi empresas que arrumaram um jeito e conseguiram colocar o cara para fora. Mas não é isso só. Às vezes você, infelizmente ou felizmente, tem que se afastar. Você tem que ter coragem para ousar mudar de situação e acreditar em você, porque tem situações que são muito difíceis, gente, muito difíceis. Pessoal, semana que vem, vejo vocês, vai acabar o tempo aqui. Eu vejo vocês. Se vocês tiverem mais perguntas, por favor, coloquem nas novas postagens que vão ter. Lembrando que eu sempre falo sobre o despertar da consciência e isso envolve a questão de abuso emocional em todas as áreas da vida. Então a gente vai conversar semana que vem sobre um tema que abrange talvez até o nosso autoabuso, que muitas vezes acontece sem que a gente perceba, não é? Então assistam os filmes, vamos comentar. Um super beijo para vocês e semana que vem nós estamos juntos a todo vapor aí. E quanto mais despertos, melhor. Beijos para todos.